Essa é a primeira aula de termoquímica. Vamos começar com um mapa mental do que vai ser visto nessa aula. Então, a gente vai começar com uma definição de termoquímica, na qual o ponto central é o calor. O calor trocado em processos físicos e químicos. O calor, por sua vez, ele está relacionado com a energia. A energia, quando está armazenada na matéria, ela é chamada de energia interna, do tipo cinética e potencial, e ela pode ser trocada. Quando a energia vai ser trocada, só tem de dois jeitos: calor e trabalho. Por sua vez, o calor, quando trocado a pressão constante, em condições de pressão constante, ele é chamado de variação de entalpia. Por isso que a gente fala muito de entalpia nesse assunto de termoquímica. E principalmente quando a gente fala de reações químicas. Nas reações químicas ocorrem quebras de ligações, formação de ligações. E é a partir desses dois processos é que ocorre troca de calor. Tem que ocorrer absorção de calor e liberação de calor. Absorção de calor na quebra de ligações dos reagentes, porque são as ligações deles que são quebradas, e absorção de calor para a formação das ligações nos produtos. Tá? Então, o resultado geral de uma reação, considerando esses dois processos, absorção e liberação de calor, pode ter como resultado líquido, tá? Ou absorção. Então, a reação ocorre considerando a participação desses dois processos, ocorre com absorção global de energia. Quem ganha a parada é a absorção. Ou pode ocorrer com liberação de calor. No caso de absorção de calor, a reação é chamada de endotérmica, no caso da absorção, né? E no caso da liberação de calor, a reação é exotérmica. Continuando o nosso mapa mental. Então, já que nós vamos tratar da variação da entalpia, que acontece acompanhando reações químicas, é importante a gente saber qual é a contribuição de reagentes e de produtos, a contribuição de cada uma das substâncias envolvidas para o resultado líquido que eu falei, que vai fazer com que a reação como um todo seja endotérmica ou exotérmica. Como é que a gente faz? Né? Porque a gente só consegue medir diretamente a variação, a gente não consegue medir diretamente a contribuição de cada um. Só que a gente precisa entender isso daí, até para poder prever qual vai ser o resultado líquido de outras reações, de novas reações. Então, a gente leva em conta para cada uma das substâncias envolvidas qual é a variação de entalpia quando essa substância é formada a partir das suas matérias-primas fundamentais, que são os elementos químicos. Então, sabendo que a formação de cada uma das substâncias, né, ela envolve um ΔH na formação, então, como elas são formadas ou, entre aspas, desformadas, desconstruídas, essas moléculas, então basta a gente considerar o calor envolvido na formação de cada uma delas. Mesmo que sejam aquelas que são desconstruídas, que são os reagentes, basta a gente usar o calor como sinal oposto, tá? E por fim, né, nesse contexto aqui, para os elementos que são as matérias-primas da formação de cada uma das substâncias, a gente atribui um valor arbitrário de zero. Né? Não quer dizer que a formação dos elementos nos seus estados de evidência nem envolvam calor. Mas a gente pode fazer essa atribuição nulo, porque na verdade a gente sempre vai estar interessado na variação. Então a gente nesse contexto pode botar a culpa, né, só no composto que está sendo formado. E por fim, né, nessa aula a gente vai ver que além de tudo a gente pode representar uma determinada reação química como resultante, né, da combinação de outras reações químicas, né? Porque eu vou comentar, isso decorre do fato do ΔH ter uma propriedade chamada função de estado, ele é uma função de estado. Então, basicamente, a gente vai ver isso nessa aula, né? Mesmo que essa aula seja desmembrada em várias partes, tá? Então, vamos começar aqui com os conceitos fundamentais, com a definição de termoquímica. Então, a termoquímica é o estudo das trocas de calor associadas às reações químicas ou mudanças de estado físico, né, as chamadas transições de fase,
apesar de transição de fase também poder envolver transições entre diferentes arranjos cristalinos no estado sólido. Então, todos esses processos envolvem liberação e absorção de energia na forma de trocas de calor, né? Então, é disso que se ocupa a termoquímica. No caso específico de reações, quais são os processos importantes aqui e que demandam, né, que influenciam, que têm efeitos sobre absorção ou liberação de calor, quebra de ligações e formação de ligações, quebras de ligações dos reagentes e formação de ligações nos produtos. Em linhas gerais, a quebra de ligações necessita de absorção de energia, que a formação de uma ligação, ela estabiliza. Se ela não estabilizasse os dois átomos envolvidos numa ligação, né, quando eles se aproximam, a energia, eles interagem, formando a ligação química, a energia deles diminui. Então, a gente chama essa diminuição de energia de estabilização, né? Então, como a ligação química, quando ela se forma, ela libera energia, ou seja, a energia total desse par de átomos, ela é menor do que quando eles não estão ligados, o processo oposto, que é o rompimento da ligação, tem que ocorrer com absorção de energia. Então, a gente tem que fornecer energia para essa ligação se romper. Então, aqui a gente introduz também a ideia de reversibilidade, né? Então, se uma ligação química entre dois átomos, ela se forma liberando energia, então eles vão para um estado mais baixo de energia, para a gente fazer com que essa ligação se rompa, você tem que fornecer energia. Então, o resultado líquido, aí considerando todas as moléculas envolvidas na reação. Então, para algumas delas vai ter quebra de ligações, absorvendo energia. Para outras, que é os produtos, vai ter formação de ligação. Então, o resultado líquido pode ser tanto apontando na absorção ou que o valor dessas energias, né, absorvida e liberada, não é igual. Você não ficaria no 0 a 0. Muitas vezes o calor absorvido em magnitude ela é maior do que o calor total liberado, então o resultado líquido da reação é absorção, e vice-versa. Tá? Outras transformações, como mudanças de estado físico, também são acompanhadas de absorção ou liberação de calor. Então, a fusão, como a fusão ocorre no aumento da temperatura, né, porque a temperatura do gelo é mais baixa que a temperatura da água líquida. Então, como é característico de uma temperatura mais alta, então você tem que fornecer calor para a fusão. A fusão é endotérmica, a vaporização é endotérmica e os processos inversos são exotérmicos, tá? Falando um pouco de energia, como comentei lá atrás. Tá? A energia possui diferentes classificações dependendo da condição do sistema, tá? O nosso sistema é a matéria envolvida no processo, o processo que a gente está interessado, ou a transição de fase, ou a reação química. Então, onde, né, a porção de matéria que vai sofrer isso daí é o sistema. E tudo que está em contato mais próximo com o nosso sistema, a gente chama de vizinhança. Então, é a vizinhança que vai sofrer o efeito dessa absorção de calor ou de liberação de calor. O sistema libera calor, vai para a vizinhança. Quando o sistema absorve calor, ele retira energia da vizinhança, né? Então, a energia contida ou armazenada na matéria, quando não está ocorrendo nenhuma transformação, a gente dá o nome de energia interna. E quando a energia é transferida, quando a energia interna vai modificar mediante a ocorrência de algum desses processos, essa modificação só pode ocorrer de duas maneiras: por fluxo de calor ou por realização de trabalho. Então, é disso que nós vamos falar: calor e trabalho, na próxima mini aula. Tchauzinho!